Gente, em alguns momentos da minha vida, eu pensei de verdade que estava fora dos propósitos de Deus. Existiram momentos na minha vida que eu, pensei que estava totalmente longe do que Deus tinha para mim. Porque eu estava vivendo um momento tão complicado que eu não entendia por que estar passando por aquilo. Deus não falava comigo através da palavra. Eu pregando, Deus parece que abençoava a igreja, mas aquela palavra parece que não vinha, não encaixava no meu coração. Eu lia o texto e parece que a letra se fechava para mim. Eu entrava no quarto para orar e eu queria chorar, queria sentir a presença de Deus, mas eu confesso que eu não conseguia. E quando isso acontece com alguém que está acostumado a orar, ler a Bíblia, ensinar a pregar, então começa a passar um monte de coisa na nossa cabeça. Os amigos de Jó começam a trabalhar aqui. É pecado, fez coisa errada, é colheita. Tem crente que pensa assim, é karma. Tem nada de karma, pelo amor de Deus, tá? É colheita, isso é consequência, não é? E eu confesso que muitas vezes eu torcia para, enquanto eu estou pregando, Deus dar algo para alguém, uma revelação para alguém, a pessoa me procurar depois do culto, falar, mas nada. Isso não foi uma vez só não. Algumas vezes aconteceu esse tipo de coisa. E eu ficava orando, Senhor, o que está acontecendo? Por que isso? E em meio a tudo isso, algumas situações se levantavam. Situações externas. Ou saúde, ou financeiro, ou relacionamentos. Algum problema surgia para potencializar isso ainda. Porque se eu não conseguia resolver o meu problema interior, agora como é que eu vou resolver esses problemas? Se eu tivesse numa boa situação espiritual, pensava eu, esses problemas que surgiram aí eu resolvia de letra. Mas agora eu estou caco, passando um vento, uma tempestade, e o Deus não fala comigo, nem em sonho, nem em palavra, nem em revelação, nem no coração, tocando no espírito, nada. E não foi uma vez só, várias vezes eu já passei por isso, como eu acabei de falar. Mas o tempo foi passando e eu comecei a perceber que mesmo naquele período eu permaneci de pé. Mesmo naquele período eu não neguei a fé. Aí eu fui percebendo que mesmo vivendo esse tipo de situação, sabe, eu mantive a minha fé, a minha convicção, a minha esperança e o meu relacionamento com Deus. A conclusão no final de tudo isso foi que Deus havia, permitido com que eu passasse por aquilo para aperfeiçoar algo na minha vida. Era eu, não eram circunstâncias, não era colheita, não era um esvaziamento espiritual, esgotamento espiritual, não era cansaço espiritual, não. Apenas Deus havia permitido que eu passasse por isso, para que algo em mim fosse aperfeiçoado. Porque quando passou tudo isso, eu percebi que aquilo não me matou, aquilo não me tirou do foco, aquilo não me desanimou. Eu queria que Deus falasse comigo de alguma forma, Deus não falava. Eu queria que Deus falasse comigo através de alguém na rua, Deus não falava. Eu queria orar e sentir Deus, eu não sentia. Eu vinha para o culto, pregava, mas eu saía daqui murcho,
e a igreja sendo abençoada. Mas isso, depois que eu passei, continuei, eu percebi que isso não me desviou da rota. E eu entendi que era simplesmente Deus me aperfeiçoando. Alguém aqui, desse lado, já enfrentou uma situação como essa na vida espiritual? Levante a mão. E aqui no meio? Já enfrentaram? Do lado de cá? Do lado de cá, vocês são mais parecidos comigo, esse lado aqui. O lado de lá tem gente, bastante gente que nunca passou por isso. Eu lamento falar, mas você vai passar. Então se prepara. Se não passou ainda, né? Porque todo mundo passa. Deus não tem filho predileto. Isso é uma guisa introdutória, porque eu quero que você entenda definitivamente que quando Deus quer aperfeiçoar alguém, Ele não poupa. Não poupa. Deus, Ele aperfeiçoa da maneira dEle. E às vezes a maneira dEle não é uma maneira muito convencional. Às vezes não é muito agradável. Mas eu sempre falo que Deus não prova ninguém para reprovar. Ele só prova alguém para aprovar. Glória a Deus. Lê, por favor, João capítulo 6, versículo 16 ao 21. Revista e corrigida, tá? Por favor. Eu quero ler aqui. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro. E ainda não tinha chegado perto deles. O mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Porém ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles, de boa mente, o receberam no barco. E logo o barco chegou à terra, para onde iam. Diga amém. Glória a Deus. Esse capítulo de número 6, ele tem mais de 70 versículos. Do versículo 1 ao versículo 15, é apresentado ali a multiplicação de pães e peixes. Do versículo 22 ao 59, Jesus prega o sermão mais duro do seu ministério. Do capítulo 1 do versículo 1 ao 15 de João 6, ele multiplica, pede para o povo se assentar, sobra pães, ele coloca nos 12 cestos e enche. Mas do versículo 22 ao 59, Jesus está apresentando para os discípulos e para aquela multidão de pessoas o sermão mais duro do seu ministério. Do versículo 1, deixa eu tirar o capítulo daqui, do versículo 1 ao 15, Jesus está falando de pão terreno. Diga assim, pão terreno. Isso. O que sacia a fome, o que mata a fome do homem. Versículo 1 ao 15. Jesus apresenta o pão natural. Do versículo de número 22 ao 59, Jesus começa um discurso dizendo: aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. E ele estava dizendo isso, dizendo respeito àquele que não sofre com ele as dificuldades da vida, aquele que não participa do seu sofrimento, da sua luta, de oração, de clamor, de perseguição, não tem parte com ele. Então, na primeira parte, de 1 a 15, ele apresenta o pão natural, o pão terreno, multiplicando o pão. Mas do versículo 22 ao 59, ele está apresentando o pão celestial. Um pão que não perece, diga assim, o pão do céu. De 1 a 15, o pão terreno. De 22 a 59, ele apresenta um pão que não perece, falando dele.
dele. O discurso dele é tão duro, gente, tão duro, que ele está pregando, e aquela multidão, quando ele começa a falar, quem não sofrer comigo, quem não comer da minha carne, não é ela literal, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, ou seja, quem não tomar sua cruz de verdade, e entender que quando você se decide a me servir, você está indo rumo à cruz comigo. Naquele momento, aquela multidão começou a se fragmentar. Foi embora 1, 2, 10, 20 mil, 1.500, 2.000, 3.000, 4.000. Irmão, foi uma multidão embora. Ao ponto de que ele olha diante dele e ele vê 12 homens, os discípulos que andavam com ele foram os únicos que permaneceram. Do versículo 60 a seguir, Jesus ali, ele está falando, e o povo indo embora, e ele olha para os discípulos e fala, e vocês? Vocês não vão embora também como essa turma que queria só pão? Vocês não vão embora com essa turma que queria me seguir só porque eu multipliquei peixe? Vocês não querem ir embora também porque o meu discurso é duro? Porque eu estou falando verdades e doeu na alma deles? Vocês não vão embora também me abandonar? E um discípulo chamado Pedro, ele dá um passo à frente e fala, Senhor, posso falar? Jesus fala, pode, você não vai embora? Para onde nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Então do versículo 1 ao 15, pão terreno. Do versículo 22 a seguir, pão celestial, pão eterno. Mas entre esses dois acontecimentos está os versículos 16 ao 21, que nós lemos aqui. Quando ele termina de multiplicar o pão, ele fala para os seus discípulos entrarem no barco e ir para o outro lado. Os discípulos entram no barco. Então esses versículos do 15 ao 21 foi um interlúdio da multiplicação de pão terreno para agora a apresentação do pão espiritual. Foi um elo, ou foi uma ponte, foi um espaço de um para o outro. Porque quando ele termina falando de pão material, os discípulos estavam seguindo ele ainda, e aquela multidão, pelo pão que perece, queria mais. Só que ele tinha um nível superior para apresentar para aqueles que o seguiam. Mas para apresentar um nível superior para aqueles que o seguiam, além do pão natural, o pão agora espiritual, eles tinham que passar por um período de aperfeiçoamento. Porque eles estavam acostumados a dizer, Jesus é bom, com dinheiro no bolso. Jesus é bom, porque multiplicou pão. Jesus é bom, porque multiplicou peixe. Jesus é bom, porque ele ressuscita mortos. Jesus é bom, porque ele cura enfermos. Então, é muito fácil a gente dizer que Jesus é bom e ver Jesus na vida de alguém ou na nossa vida, quando tudo está bom, quando você não vive problemas. Tá? Mas Jesus queria mostrar para eles a outra verdade, a outra face do Evangelho. Não somente aquele negócio do declara que acontece. Positivismo. Acorda com o pé direito. Confia em você, acredita em você. Invista em você. Essa é a parte boa. Mas tem dia que essas coisas não funcionam. Faça um check-up. Seja uma pessoa precavida. Vai no médico, endócrino, no cardio. Faça todos os exames. E a pessoa vai lá, porque é uma pessoa prevenida. Faz um check-up completo. Sabe, de todos os membros, órgãos, tudo.
E a conclusão, a conclusão lá embaixo do check-up, que normalmente os médicos usam: você parece uma criança. No outro dia, a viúva está ligando para os parentes avisando que ele morreu. Então tem hora que essas coisas não funcionam. É como alguém dizia assim hoje em dia, na causa feminista, dizendo: meu corpo, minha lei. No meu corpo mando eu. E porque algumas pessoas dessas morrem com câncer? Por que não mandou no corpo ou para o câncer dizendo: aqui não? Porque essas coisas não funcionam. Essas coisas são utópicas. Não é porque funcionou uma vez que vai funcionar a vida toda. Positivismo, crer, confiar em si, tudo isso é bom. Mas isso não vai resolver, não. Quando Deus falar: agora eu quero ensinar você algo da minha parte. Ah, irmão. Quando Deus fala isso, acabou para você. Aí não adianta dinheiro, não adianta influência, não adianta network, não adianta posição na sociedade, não adianta o seu conhecimento, os seus idiomas que você fala, os seus canudos de formação teológica, secular. Isso não vai adiantar. Na hora que Deus falar: não, agora eu quero tratar com você, acabou. Não tem homem, mulher que mude o que Deus quer fazer conosco. Não tem, aleluia. Mas a boa notícia é também que quando Deus resolve abençoar e mudar a história, não tem homem, mulher, diabo, demônio que impeça da mesma forma. Então Jesus queria apresentar algo maior, mais elevado, algo eterno. E eles precisavam passar do terreno para o eterno, para o celestial. Aí o que é que Jesus faz? Diga assim: Jesus, o aperfeiçoador da minha fé. É isso que Ele é. Glória a Deus. Sabe o que Ele faz? Ele fala: vai, entra no barco, meus filhos, vão lá. Mas Ele fica. Até porque quem lê Bíblia, esse texto aqui está em João. E é um dos textos que está também nos outros evangelhos. Poucos textos de João estão nos outros evangelhos. João não é sinótico, ou seja, não é, repetido, não. E os outros dizem que ele acabara de receber a notícia que João Batista havia sido morto. Ele sobe para o monte orar, porque sentiu o peso. João Batista era primo de Jesus. E ele fala para os discípulos: vai para o outro lado, eu vou orar ao entardecer. E ficou orando. E o texto vai dizer que quando, e quando veio a tarde, diga assim: a tarde. Às vezes na nossa vida, quando nós estamos sendo provados por Deus, ou estamos na sala de aperfeiçoamento de Deus, parece que não dá mais tempo de resolver nada. Porque parece que já é tarde. Diga assim para quem está ao seu lado: nunca é tarde. Para quem está na sala de aula. E a matéria de Jesus é aperfeiçoamento. Aleluia, nunca é tarde. Nunca. O texto diz: quando veio a tarde, os discípulos desceram para o mar. Nunca é tarde. Pode ser tarde quando você está resolvendo um problema que você causou, quando nós estamos lutando por algo que nós queremos e não está no plano de Deus. Pode ser tarde quando Deus não prometeu, mas eu acho que Deus prometeu, aí pode ser tarde. Mas quando você está nas mãos do Deus que te ama, que te fez, nunca é tarde, nunca é tarde. Glória a Deus. E o texto vai dizer que eles entram no barco, passam em direção a Cafarnaum, tá? Região oeste, para quem conhece a geografia. Já era escuro, e Jesus não tinha chegado perto deles, porque Jesus mandou eles ir para o barco e foi para o monte orar. Já era tarde, estavam no meio do mar, e agora é escuro, e Jesus ainda não está perto deles. Meu Deus, que situação.
situação. O mar se levanta, porque um vento forte começou a bater. Ondas altas. E os discípulos com medo. Já tinham navegado 25 ou 30 estádios, em mais ou menos 6.000 metros para dentro do mar da Galileia. Tá? Não estavam na beirada. Já tinham navegado bastante. Tá? E o vento soprando. E Jesus, de repente, desce do monte. E eles lá no meio da tempestade. E Jesus desce, passa pela praia e continua andando como se estivesse andando na praia ainda, mas agora já é água. E Jesus está andando sobre as águas. E o texto vai dizer que quando Jesus chega perto deles, eles temeram, porque não perceberam que era Jesus. Mas quando Jesus chega perto deles, Jesus fala: calma aí, meus filhos, sou eu, não tenham medo não. Tenha medo não. E o texto vai dizer então que eles, de boa mente, receberam Jesus, ou seja, já tranquilos, recebem Jesus. O que podemos aprender? Tá? O que podemos aprender? Amém? Depois deles experimentarem, tá bom? Depois deles passarem por essa experiência, ok? Eles estariam preparados para enfrentar e ouvir o discurso que Jesus ia dar lá na frente. Se eles não tivessem passado por isso, talvez de todos que abandonaram, eles teriam sido os primeiros, porque eles estariam decepcionados com a pregação de Jesus, depois de ver Jesus multiplicar pão e peixe. Mas depois que eles passaram por esta experiência, Jesus poderia pegar uma espada e um chicote e sair atrás deles, que eles diriam: Jesus, eu amo o Senhor. Porque a prova, quando vem de Deus para a nossa vida, ela não tem a intenção de nos afastar da fé. Não, ela tem a intenção de nos aproximar de Deus. Se você está vivendo um momento de prova hoje, um momento de desafio, de lutas interiores, internas, externas, não sei, pode acreditar, Jesus está te puxando para perto dele. Você veio aqui hoje, glória a Jesus, porque Jesus está te atraindo como um imã atrai o ferro pelo magnetismo. Glória, maçô, que badaio norogasse, bidarácia. Jesus está te atraindo, glória a Deus, para perto dele. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, como Jesus age para aperfeiçoar a nossa fé? Em primeiro lugar, ele revela a nossa fragilidade diante das adversidades da vida. No texto, está aqui inserido, ele revela a nossa fragilidade diante das adversidades da vida. Glória a Deus, aleluias. Sabe por quê? Porque Jesus aqui fala: entra no barco. Jesus não deu recurso nenhum para eles. Eles acabaram de ver Jesus multiplicar pão e peixe para uma multidão. Agora Jesus não poderia ter preparado um barco grande ou ir com eles. Não, Jesus apenas os despediu: vai, pode ir. Então agora eles estão sem recursos. O texto é claro em dizer, tá, que já era noite, estava escuro. Versículo 17 diz, olha aí: e entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e já era escuro. Jesus não deu aparatos, não deu estrutura para eles, não deu recurso para eles. Porque quando Jesus não nos dá recurso em algumas situações, é porque quando o problema for solucionado, mesmo sem recursos nossos ou de alguém, nós não vamos dizer: eu consegui porque eu sei, porque eu consigo, ou porque eu conheci alguém que me ajudou, me estendeu a mão. Não, quando Ele não nos dá recurso no meio de uma caminhada, é porque Ele está dizendo: o recurso sou eu, confia em mim. Já era escuro, além de ficar sem recursos, sem direção,
Quem é que consegue caminhar em linha reta, no escuro? Quem é que consegue achar um interruptor, se não for reflexivo, numa parede? Quem é que consegue evitar de topar o pé na beirada da cama, se não tiver com uma luz acesa? Quem é que consegue dirigir numa estrada sem iluminação e sem farol num carro? Você fica sem direção. E eles estavam, sabe, percebendo a fragilidade deles diante da adversidade, porque Jesus não havia dado recursos para eles, não havia dado um sinalizador de direção, apenas falou: cheguem lá. Um dia Jesus te chamou e fez promessas para você. Um dia Ele me chamou e fez promessas para mim, há 20 anos atrás, quando eu me converti em 90, no primeiro ano, Deus falou comigo: tem um grande povo te esperando, você vai ser pastor. Eu mal sabia ler a Bíblia. Eu falei: essa pessoa está louca, está bitolada de tanto ler Bíblia, não é possível falar uma coisa dessa. Está maluco? Depois de 18 anos, eu estava ajoelhado em cima de uma tribuna, recebendo a consagração pastoral. Aleluia. Um dia Ele falou: entra no barco e vai. E eu fui naquela direção, sabe, sem saber no que ia dar, mas o que Ele falou para mim aconteceu, porque nós não saímos da rota. E não saímos da rota porque tínhamos luz, direção, não saímos da rota porque quando Ele promete, Ele garante a nossa chegada em segurança onde Ele quer que cheguemos. Tenha calma, fique tranquilo, o que Deus te prometeu ainda está de pé. Mas pastor, eu me afastei, eu desviei, eu dei umas quebradas por aí, eu dei umas desviadas. Olha pastor, eu aprontei muito, o senhor não sabe o que está falando. Eu sei o que estou falando, porque o que estou falando, aleluia, é o que a Bíblia diz. Glória a Deus, que aquilo que Deus promete para aquele que é fiel, glória a Deus, se cumpre na íntegra. Não importa por onde você andou, o que você fez, porque para um grande pecador eu lhes apresento também um grande Salvador. Glória a Deus, aleluias. Olha aí, Ele, em segundo lugar, Ele nos faz sentir distantes da fonte de ajuda. A fonte de ajuda era Ele. Agora, como Ele fica no monte, Ele fala para eu e meus amigos entrar no barco. Como é que Ele faz isso com a gente? E é assim que eu me senti muitas vezes. O Senhor me chamou, Senhor. O Senhor me chamou para pregar, para pastorear, para ensinar. Senhor, e agora eu estou lendo. Parece que não entendo nada. Parece que nada faz sentido. Eu oro e eu não sinto nada. Eu cultuo, prego, as pessoas glorificam, choram, vêm à frente aceitar Jesus. Mas Senhor, e eu? Já passei por situações de impor as mãos sobre alguém, lavando uma calçada de igreja, sem pretensão nenhuma, até porque se eu tivesse pretensão não tinha feito. Porque quem sou eu para falar: vou orar e Jesus vai curar você agora? Eu não tinha essa fé. E eu lavando a calçada da igreja, um irmão passou para mim e falou: ô pastor, ora por mim, eu vou fazer um exame agora de próstata. O médico pediu para eu fazer, porque eu já fiz exames, estou com câncer de próstata, e eu vou fazer mais um exame. Pastor, ora por mim. Na calçada da igreja, com a mangueira ligada nessa mão, eu coloquei a mão na cabeça dele e falei: Senhor, teu filho confia no teu poder, usa minhas mãos agora e cura ele. Esse homem, amém pastor, obrigado, Deus abençoe, foi embora. Passado alguns dias, esse homem voltou, num culto na igreja, com o resultado na mão, um exame na mão. Pastor, eu vim aqui. Eu falei: ô irmão, está tudo bem com o senhor? Tá, eu vim aqui para testemunhar. Eu falei: pode falar. Ele falou: pastor, aquele dia que você orou por mim,
quando você colocou em mim, a mão em mim, eu senti que algo ardeu dentro do meu corpo. Eu não senti nada. Eu não senti nada. Para falar a verdade, eu nem tive fé que Deus ia fazer alguma coisa. E ele abriu o exame e falou assim: pastor, ó, 2 exames, constatando, ó, câncer na minha próstata, cirurgia marcada. Ele pegou outro exame, esse exame eu fiz naquela tarde que eu fui, quando o senhor orou por mim aqui. Nada encontrado, nada detectado. Aleluia. Não é o que nós sentimos que determina se nós estamos firmes na presença do Senhor. Não é o que nós achamos que determina se Deus está nos ouvindo. Não é o que nós imaginamos que determina se hoje Deus está conosco. Nada disso. Não é se eu choro orando, se eu choro pregando, se eu choro no culto, se eu salto num pé só na igreja, se eu glorifico ou não, que determina a quantidade de fé que eu tenho, o nível da minha fé. Nada disso. Às vezes você vai estar no chão chorando, achando-se o pior dos homens, e é naquele momento que dentre todos o teu louvor está diante de Deus, sendo registrado por um Deus que ouve. Quando você sentir na oração, continue orando. Quando você chorar na oração, continue orando. Quando você arrepiar na oração, continue orando. Quando você falar em línguas na oração, continue orando. Quando você não sentir nada na oração, continue orando. Quando você dormir na oração, acorde, continue orando. Quando você não querer orar, vai orar, continue orando. Quando você achar Deus me abandonou, continua orando. Porque não é o que nós sentimos que determina o grau, o nível da nossa fé. Não. É a convicção interior de que mesmo que eu não esteja sentindo, existe um Deus que me prometeu que não me abandonaria e está comigo. Então, para nos aperfeiçoar, Ele revela a nossa fragilidade diante das adversidades. Segundo, para nos aperfeiçoar, Ele nos faz sentir longe da fonte de ajuda. Ele ficou e mandou eles longe. Tá? O versículo 17, pode deixar, por favor. A parte final diz, olha, já era escuro e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. Meus, escuro e Jesus ainda está longe. Às vezes a gente sente isso. Às vezes para nós Jesus está longe, sabe? E a gente fica associando Deus estar nos abençoando ao que nós estamos sentindo. Irmão, você nunca vai ter noção, do plano completo de Deus para a tua vida. Independente do que você sente de outro, normalmente a gente sente, irmão, sabe? A gente às vezes quer aprovação de Deus para aquilo que estamos sentindo. Senhor, confirma para mim isso que eu estou sentindo. Irmão, quem vai confirmar normalmente o que nós estamos sentindo para nós é o diabo. Sabe para quê? Para que quando der certo, a gente atribua a nossa decisão. A nossa decisão. Você não tem que pedir confirmação para Deus, sabe? Se está certo, se está errado. No fundo, você sabe se está certo ou se está errado. Eu sei se está. Pastor, eu preciso de uma oração. Quero falar com o senhor. Pois não. É que eu quero fazer um negócio, mas eu não sei se eu devo ou se eu não deve. Não deve. Porque quando Deus te dá direção, irmão, é como uma flecha que não erra o alvo. Não erra o alvo. Ela é direta. Glória a Deus. Mas pastor, ainda tem um pouco de dúvida. Em Deus não há dúvida e nem sombra de variação. Aleluia. Deus, diga assim, em Deus não há dúvida. Não tem dúvida. Glória a Deus.
Eu tinha quase certeza, infelizmente deu errado. É porque não tinha certeza plena. Não busque esse tipo de confirmação. Não busque. Ore a Deus. Se você tem a paz e convicção bíblica, se você tem a convicção dentro de você, vai para cima. Agora, onde tem dúvida, Deus não opera. Porque o nosso Deus não é Deus de dúvida. O nosso Deus é Deus de convicções. Glórias a Deus. Então, eles estavam longe da fonte. Sensação de abandono, sensação de insegurança. Mas Deus estava aperfeiçoando eles, pastor Reginaldo. Salmo 27, por favor, coloca na tela para mim, versículo 10. Olha lá, olha o que diz. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor, aleluia, eles estavam por descobrir isso. Eles estavam por descobrir que o Jesus que eles estavam seguindo e não estava perto deles, ainda é o mesmo que multiplicou pão e peixe. Mas eles estavam se sentindo agora abandonados. Por quê? Porque a gente tem aquela síndrome, sabe? De que quando Jesus nos abençoa, Ele está com a gente. Mas quando a gente está na prova, parece que Jesus abandonou. Sabe? A gente não está sentindo mais. E começa a procurar convicção, buscar confirmação aqui e ali. Não, pelo amor de Deus. Você tem que ter essa convicção firmada no teu coração. Que mesmo que você esteja no escuro, mesmo que você esteja se sentindo longe de Jesus, Ele nunca está longe de você. E mesmo que você se sinta no escuro, Ele continua sendo a luz da tua vida. Isaías capítulo 45, por favor, versículos 15 e 16. Olha, escute, eu quero ler para vocês. Olha, verdadeiramente tu és 49, versículo 15 e 16. 49. Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, tá ok? Que não se compadeça dele, ou seja, pode esquecer do filho do seu ventre. Todavia, ou no entanto, olha aí, mesmo que ela se esqueça, eu, todavia, não me esquecerei. Coloca o próximo versículo, por favor. Eis que na palma, levanta sua mão assim. Levanta sua mão. Diga assim, olha, o meu nome está escrito na palma das mãos do Senhor. Diga, toda vez que Ele olha na palma da sua mão, Ele me vê. Então Ele nunca me deixou só. Ele nunca me abandonou e nunca me abandonará. Glória a Deus. Então Jesus fez eles se sentirem longe, sabe, da fonte de ajuda, para que eles pudessem compreender de fato que mesmo que eles se sintam longe, na realidade eles nunca estão só. Você nunca está só. Deus nunca te abandonou. Deus nunca perdeu você de vista, nem nos momentos em que você andou fazendo suas trapalhadas na vida. Deus nunca deixou de olhar para você. É claro que todo plantio tem a sua colheita, não é? Toda ação tem a sua reação, mas os olhos do Senhor permaneceram em cima de você todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Terceiro lugar, para a gente concluir, Ele permite, como Ele nos aperfeiçoa, Ele permite que as adversidades naturais da vida nos abracem. É doído, hein? Quando as situações da vida nos abraçam. Quais são as situações da vida? Enfermidades, desemprego, falência, morte, problemas no casamento, problemas na família, prisão, alguém da família lá que acaba fazendo uma atrapalhada e vai preso, desestrutura a família toda, drogas. E às vezes, essas adversidades nos abraçam. Glória a Deus.
Porque o texto vai dizer no versículo 18 que o mar se levantou. E às vezes as situações da nossa vida também se levantam. Se levantam. Mas a minha Bíblia diz que o diabo ele só tem 2 trabalhos. O primeiro é levantar. E o outro, cair. Então, quando nós estamos sendo provados, o diabo ele tenta atuar como sócio de Jesus na provação. Só que Jesus não tem convênio. Quando Jesus está provando, ele trabalha em meio à provação. O diabo até quer entrar. Só que se Jesus deixar o diabo entrar, dá a impressão que é um convênio, né? Você vai entrar na empresa, mas ele vai entrar na minha empresa, mas eu vou deixar você cuidar dele. Não. O diabo quer entrar, ele tenta colocar pedra de tropeço, potencializar situações. Mas a Bíblia diz em 1 de Pedro para você vigiar e ser sóbrio. Porque o diabo, nosso adversário, está ao nosso derredor bramando como se fosse um leão, buscando a quem possa tragar. Pedro também diz que quando se trata do diabo, a gente tem que nos sujeitar a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá. Aleluia. Agora, quando você está nas mãos de Jesus, que ele quer te aperfeiçoar, nem o diabo chega perto. Nem o diabo chega perto. Ele não é maluco. Ele até tenta de longe, ao vosso derredor, mas perto ele não chega. Porque quando Deus começa uma obra de aperfeiçoamento na sua vida, aleluias, é porque Ele sabe que logo ali, depois do mar da Galileia, existem coisas que Ele vai te falar que hoje você não está preparado. Então, em cima das águas do mar, a tempestade se levantando, o vento soprando, glória a Deus, as situações te abraçando, sabe? Ele permite que tudo se potencialize. Ali naquele momento, a Bíblia fala que Jesus desce do monte e começa em direção a eles. E nessa hora, quando a gente está no momento mais difícil desse aprendizado, a gente, como os discípulos, tem a facilidade de enxergar as coisas diferentes do que elas são. Quando a gente está na prova, ou sendo aperfeiçoado por Deus numa área da nossa vida, espiritual, emocional, psicológica, sabe, temperamentos, relacionamento, seja qual for, às vezes, devido à escuridão, Jesus está longe, o medo, sabe, a adversidade chacoalhando o barco, a gente tem a mania ou a facilidade de enxergar as coisas diferentes do que elas são. Porque o texto vai dizer que quando eles estão ali, já no término da prova de aperfeiçoamento, Jesus vem vindo na direção deles e eles começam a gritar de medo, porque eles não viram que era Jesus. E eu quero desafiar você a permanecer firme mais um pouco nesta prova que você está passando. Aleluia, glória a Deus. E pode acreditar que aonde você está vendo o problema, onde você está vendo um dedo do diabo, na realidade Jesus está se aproximando para se apresentar a você. Aleluia. E dizer para você: confia que a obra que eu comecei na tua vida está quase concluída nesse negócio. Aleluia. Porque quando a Bíblia fala que Jesus chega perto deles, eles de boa mente pedem para Jesus subir ao barco. Sabe o que significa? Que quando eles percebem que não era um fantasma, mas era Jesus, eles tiveram a compreensão plena do processo que Jesus tinha colocado eles. Então a mente deles agora está renovada, transformada, e agora eles estão preparados para o próximo nível. Quero ouvir verdades espirituais. Jesus às vezes permite que você passe por situações materiais difíceis na vida, situações terrenas apertadas, para que você consiga compreender de fato o aleluia, o novo dele para a tua vida, num âmbito mais elevado. Glória a Deus. Então confia no Senhor, espera em Deus, permanece, persevera, insista, persista, porque você
Você está sendo preparado para algo maior da parte de Deus.